Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor, amém? Bem-vindos a 30 dias para viver, amém? Eu espero que a gente tenha ainda muitos 30 dias, né? Mas essa campanha, ela nos lembra a transitoriedade do nosso viver, né? Bem-vindos à campanha. Essa campanha é um tempo excelente para descobrirmos a vida que Deus tem para cada um de nós, a forma como nós devemos viver, priorizar o que é de fato prioritário, descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus pretende para nós uma vida alegre, abundante, uma vida sem arrependimentos, uma vida em que nós possamos viver honestamente, falar aquilo que precisa ser falado, não é? E essa é a vida que Deus criou para você. Nós vamos, ao longo deste mês, nós vamos viver os 4 princípios de uma vida sem arrependimento. Os 4 princípios são exatamente esses aqui: viver apaixonadamente. O segundo princípio é amar completamente. O terceiro princípio é aprender humildemente. E o 4º princípio é partir corajosamente. Viver de uma forma apaixonada, valorizar cada momento da vida, valorizar os nossos, valorizar a família, valorizar os nossos filhos, nosso cônjuge, valorizar a nossa igreja, valorizar o nosso Deus, valorizar cada momento que o Senhor tem nos dado, amar cada uma dessas pessoas, entregar-se de fato para ela, fazer o melhor, procurar ser a melhor pessoa que você pode ser, não é? Desta maneira, nós poderemos desenvolver esse amor com humildade, servindo as pessoas, aprendendo humildemente uns para com os outros, e assim, então, viver essa vida de um modo digno, para que quando o Senhor nos chamar, para quando partirmos, nós possamos partir de uma forma corajosa. Eu creio que Deus está levantando em nós, em nossa igreja, uma nova geração, uma geração que vive para a glória do Senhor, uma geração que vive, que canta e que proclama a graça de Deus. Nós estamos iniciando a nossa campanha hoje. Você, na chegada, já viu ali uma mesa com alguns livros ainda que faltam ser entregues, e também o local para conexão, tá? A campanha, ela funciona com uma leitura diária, né? Você vai adquirir o livro, você vai fazer uma leitura diária, tá bom? Se você é como eu, você pode baixar do YouTube e ouvir, tá bom? Porque tem a versão em áudio do livro. Então, você pode ouvir enquanto você lê. Isso facilita bastante o aprendizado, não é? E precisa encontrar, você já deve ter encontrado, um parceiro de leitura, tá bom? Alguém que vá ler o livro junto com você, onde vocês poderão trocar as ideias, né? Compartilhar aquilo que a lição, a leitura está falando com você. E um encontro por semana, tá? Num pequeno grupo, tá bom? Então, ali fora você pode fazer a sua conexão. Nós temos grupos quarta, quinta e sextas-feiras, tá? Aí você pode chegar ali na mesa, dar uma olhadinha e, olha, quero participar desse grupo aqui. É só uma reunião por semana, bem legal, onde a gente vai poder não apenas se conhecer, mas também compartilhar tudo aquilo que Deus está falando com a gente através da leitura desse livro, tá certo?
Nós temos uma equipe de líderes treinados, capacitados, prontos para receber, então, você. Tá bom? Conto com a sua participação, tá? A camisa, se você quiser fazer, ainda dá tempo, tá? Depois é só procurar um dos líderes, olha, eu quero uma camiseta. A gente manda produzir ainda a camiseta, dá para fazer ainda. Tá certo? Deixa eu ver outra coisa. Eu não tenho nenhuma outra informação. Quero só agradecer a presença dos amados que nos visitam aqui nesta noite. Obrigado por estarem aqui. Um prazer enorme receber vocês. São muito bem-vindos. E obrigado. Nós temos culto de oração na terça-feira, nos reunimos para orar terça-feira, também às 8 horas da noite, às 20 horas. Né? A escola bíblica, você já sabe, horário, domingo, 9 horas. Nesse domingo, o café especial, café para as mães. Tá? E esse culto às 18h30. Nos próximos 4 domingos, nós estaremos falando sobre essa campanha, sobre esse tema. Tá certo? Agora eu quero convidar as crianças para o culto infantil. Crianças de 4 a 8 anos. Nós queremos lembrar que nós estamos providenciando um maternal, tá bom? Um maternal para atender as crianças de 2 até 3 anos, 2 e 4 anos também, né? Então, nós estamos nos organizando para a formação desse maternal, né? Eu espero que em 30, 40 dias no máximo a gente já esteja aí com o maternal também funcionando. Já alguns voluntários para trabalhar no maternal, está sendo preparado um material, eles serão devidamente treinados para poder trabalhar então com as crianças no maternal. Tá certo? Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor, com as nossas crianças, comunicar o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação, ó Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor as abençoe, que a semente que está sendo lançada, Pai, possa criar raízes, ó Deus, e que as crianças cresçam no conhecimento do Senhor. Abençoe tua serva, a irmã Verônica, que nessa noite está responsável para comunicar o Evangelho. Oramos para que ela seja fiel, que se a capacite cada dia mais, Pai. Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Bom, a campanha ela traz esses princípios que você está vendo aí sendo projetados. Falei rapidamente sobre eles. Esses princípios eles serão estudados durante a semana, tá? Então são 4 semanas. Nós vamos estudar cada um desses princípios durante a semana, né? Tá certo? Na mensagem nós estaremos falando também sobre esses princípios, ok? E eu trago como título para hoje, para esta abertura, um breve intervalo. Esse é o nosso título, um breve intervalo. E eu pensei nesse breve intervalo exatamente imaginando as datas que compõem o nosso nascimento, aquele pequeno intervalo e a data que vai compor a nossa partida, a nossa ida para a glória. É um pequeno intervalo. Não é? O livro trata isso como um traço, pequeno traço. Esse é o tempo que nós vivemos. Eu vou me basear no Evangelho de João, uma história que você conhece bastante, mas eu poderia citar outros versículos. Resolvi citar esses versículos porque considero-os de grande importância para o estudo dessa noite. E o texto diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Amém?
Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai, nós chegamos à tua presença, Deus, agradecidos por tudo que tu és. Obrigado por ser um Deus tão grande. E apesar da tua grandeza, da tua magnitude, o Senhor se preocupar com cada um de nós. Obrigado porque os teus olhos estão atentos a cada um de nós. Obrigado porque as tuas mãos, ó Deus, elas não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os teus ouvidos não estão surdos, Senhor, para que tu não possas nos ouvir. Obrigado, ó Deus. Obrigado por intervir. Obrigado por nos amparar, por nos sustentar. Obrigado por nos guiar. Pai, recebe agora, Senhor, este tempo aqui, este culto de adoração ao Senhor, como um cheiro agradável à tua presença. Que a nossa adoração possa subir aos céus, levadas pelo teu santo e poderoso Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu já havia estado ali outras vezes. Na verdade, mais vezes do que eu gostaria. As circunstâncias que me levam a esse local, ou que nos levam a esse local, elas são sempre adversas. São circunstâncias que provocam dor, provocam choro. Aquele local sempre traz uma completa ausência de alegria. Aquele local, ele nos lembra que esta vida é passageira, que o nosso tempo aqui não passa de um alvorecer e de um escurecer. A Bíblia diz que nós somos exatamente como um vegetal, que de manhã está tão viçoso, mas à noite já murcha, seca. Naquela tarde eu estava ali, irmãos, para fazer o encerramento de um culto fúnebre. Um irmão havia partido para a glória. Agora seu corpo seria sepultado. E eu, como pastor, deveria dizer as palavras finais de consolo, palavras de alento para os familiares, para amigos e demais pessoas reunidas ali naquele local. Naquele lugar você se encontrará em uma ilha de história. Uma ilha que se mantém firme contra o progresso do rio. O nome do letreiro? Cemitério Nossa Senhora da Conceição, ali no São Vicente, você deve conhecer. Após a breve cerimônia no local, eu dirigi-me para meu carro. O céu escurecido ameaçava a chuva. Uma alameda solitária me convidava a caminhar entre as dezenas de lápides. Os cajueiros, eles curvavam acima de mim, fornecendo o teto para os túmulos solenes. As lápides, embora desgastadas pelo tempo e lascadas, estavam vivas como ontem. Letras de mármore ou de bronze se destacavam nos marcos e trazem nome de famílias como família Eda, família Santos, nomes individuais como Frederico, José, Pedro, Angelina. Eu me lembro de ter parado no local exato onde uma mãe um dia chorou, há 8 décadas atrás. A lápide dizia simplesmente: meu bebê nasceu e morreu em 10 de dezembro de 1910. Parei-me de frente a uma outra lápide de um jovem, 18 anos. Ele foi sepultado em 1963. E essas palavras destacam, dizendo: dorme docemente, jovem peregrino cansado. Indaguei-me o que deixaria tão cansado aquele jovem. O que poderia deixá-lo tão exaurido? Então eu vi. Estava esculpida numa lápide num canto do cemitério. A pedra marca o destino do corpo de Grace Suellen. Não traz a data do nascimento. Não traz a data na morte. Apenas o nome de 2 maridos. E este epitáfio: dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu sozinha, como viveu. Eu fitei o marco e me pus a me conjecturar a respeito daquela senhora. Eu imaginei a respeito de sua vida. Se ela havia escrito aquelas palavras ou
ou se ela tinha apenas vivido aquelas palavras. Eu especulei se ela mereceu a dor. Eu conjecturei se foi uma pessoa amarga ou se foi uma pessoa derrotada. Eu imaginei se ela era bela ou se era bonita ou se era feia. Eu pensei, por que de algumas vidas serem tão frutíferas, enquanto outras vidas são tão inúteis? Quando percebi, eu estava falando em voz alta. Senhora Grace, o que lhe quebrou o coração? O que quebrou o coração daquela senhora? Gotas de chuva manchavam a tinta enquanto eu copiava as palavras. Amou, mas não foi amada. Longas noites, camas vazias, silêncio. Nenhuma resposta às mensagens deixadas. Nenhum retorno às cartas escritas. Nenhum amor em troca do amor que foi dado. Tentou agradar, mas não agradou. Eu podia ouvir o martelo do desapontamento. Sabe quantas vezes tenho que lhe dizer? Pá! Você nunca será nada. Pá! Porque você não consegue fazer nada certo. Pá! Morreu sozinha. Como viveu. Quantas Graces há? Quantas pessoas morrerão em solidão em que vivem? Os desabrigados de nossa rua? Os frequentadores dos bares noturnos? O pedinte do sinal? O pregador de igrejas? Qualquer pessoa, irmão, que duvide ser necessária ao mundo. Qualquer pessoa convencida de que ninguém realmente se importa. Qualquer pessoa que tem sido dada uma aliança, mas nunca um coração. Uma crítica, mas nunca uma oportunidade. Qualquer pessoa a quem tem sido dado uma cama, mas nunca descanso. E a menos que alguém intervenha, a menos que aconteça alguma coisa, o epitáfio de Grace será também dessas pessoas. No livro que nós faremos a leitura, na página inicial, Alan Sachs, ele diz o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E eu concordo com ele. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso tempo aqui é limitado. Isso é um fato, quer você goste ou não. O nosso tempo é limitado e por mais que essa ideia nos perturbe, sabe, não importa quem você é, não importa a sua idade, não importa o seu grau de sucesso, não importa onde você vive, a mortalidade, ela continua sendo o grande nivelador. A cada tic-tac do relógio, um momento de vida fica para trás. Enquanto você ouve essa mensagem, os minutos que passam nunca mais serão recuperados. Os seus, os meus, os nossos dias, eles estão contados e cada um passa e vai embora para sempre. A autora diz que ela estava convencida, e eu também, de que aceitar o nosso tempo, que o nosso tempo é limitado, tem um poder incrível de nos libertar. Sabe, se soubéssemos que teríamos apenas um mês para viver, nós viveríamos de uma forma diferente. Nós seríamos mais autênticos, nós teríamos mais ousadia na forma como gastamos o tempo. Aproveitaríamos melhor o nosso tempo. Investiríamos mais nas pessoas que são mais importantes para nós. Como pastor, eu tenho experiência de estar próxima também a pessoas no final da vida. E enquanto elas lutam, nos diferentes estágios aí em que se encontram, choque, negação, barganha, culpa, ira, depressão, aceitação, a maioria das pessoas, elas fazem mudanças radicais quando descobrem a sua condição terminal. Outro dia eu estive visitando o hospital, ali na UTI, e enquanto orava por uma senhora, não a conheço, mas fui visitar um colega, pastor, que estava enfermo, e aproveitei para orar sobre nos leitos ali. Um enfermeiro chegou e me disse: essa é paciente terminal.
Não somos todos terminais? Não estamos aqui, na verdade, de passagem? A uns o Senhor chama mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas todos estamos caminhando em direção ao final da nossa vida. E as pessoas, quando estão ao final da vida, irmãos, elas dão-se o direito de dizer o que de fato sente e de fazer o que realmente querem. As pessoas pedem perdão, elas perdoam. As pessoas no final da vida, elas não pedem para reunir as suas riquezas. Por favor, traga o meu carro, traga a chave dos meus apartamentos aqui para mim, traz a minha conta bancária, eu quero ver o meu saldo. As pessoas pedem para ver os filhos, os pais, os amigos. Eles pedem para ver as pessoas mais importantes, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais significativo. E elas pedem perdão, e elas perdoam. Elas não pensam mais em si mesmas, mas procuram aqueles que amam e lhe dizem o que realmente significam. E eu fico pensando quantos pais passam meses sem dizer para o filho: filho, eu te amo. E quantos cônjuges deixam de dizer para o outro o quanto ama, quão significativo um é para o outro. Nos preocupamos com tantas coisas, nos esquecemos do que realmente importa. Mas as pessoas, quando elas estão assim, sabendo o seu limite, elas assumem riscos que jamais correriam. Elas deixam as preocupações de lado, elas aceitam com gratidão cada novo dia. As pessoas assim parecem que adquirem uma nova percepção em relação às prioridades, como o relacionamento com Deus, o propósito de deixar legados que perdurem. Por isso estou certo, amado irmão, que nessa campanha você será despertado para aquilo que verdadeiramente importa, para aquilo que realmente deve ser prioritário em sua vida. É por isso que a história que você está prestes a ouvir é significativa. É a história de outra lápide. Desta vez, contudo, a lápide não marca a morte de uma pessoa, mas marca o nascimento. E essa história é encontrada em João 4, versos de 1 a 42, eu farei uma breve narrativa. Vocês podem imaginar aquela mulher que faz parte dessa narrativa. Os seus olhos estão entrefechados por causa do sol do meio-dia. Os seus ombros se curvam sob o peso do cântaro d'água. Os seus pés se arrastam, levantando o pó pelo caminho. Ela mantém os olhos abaixados a fim de evitar o olhar das outras pessoas. Aquela mulher é samaritana. Ela conhece a ferroada do racismo. É mulher. Ela já bateu a cabeça no teto da discriminação sexual. Ela foi casada com 5 homens, 5 casamentos diferentes, 5 camas diferentes, 5 rejeições diferentes. Irmãos, essa mulher conhece o som das portas batendo. Ela conhece o som das portas fechando. Ela sabe o que significa amar e não ser amada. Tentar agradar e não agradar. Ela sabe o que significa amar e não receber nenhum amor em troca. O seu companheiro atual nem mesmo lhe dá o seu nome. Apenas lhe dá um lugar para dormir. Sabe, eu fiquei pensando, se há uma Grace no Novo Testamento, é esta mulher. O epitáfio de insignificância podia ter sido dela. E teria sido, a não ser por aquele encontro com um estranho. Nesse dia em particular, ela se dirigiu ao poço ao meio-dia. Por que não fora de manhã? Por que não fora com as outras mulheres? Talvez houvesse ido. Talvez precisasse apenas tirar um pouco mais de água por um dia quente. Ou talvez não. Talvez fossem as outras mulheres que ela estivesse evitando.
Uma caminhada sob o sol quente era um preço pequeno para ser pago. Pagar esse preço para escapar das línguas ferinas. Aí vem ela. Você soube? Ela tem outro homem. Dizem que ela dorme com qualquer um. Está ela. Assim a mulher vai ao poço ao meio-dia. Ela esperava silêncio. Ela esperava isolamento. Ao invés disso, ela encontrou alguém que a conhecia melhor do que ela própria. Ele estava sentado no chão, pernas estiradas, as mãos cruzadas, as costas descansando de encontro ao poço, seus olhos estavam fechados. Ela se deteve, ela olhou para ele, ela olhou aos arredores, ninguém por perto. Ela voltou a olhar, obviamente era judeu, parecia judeu. O que ele fazia ali? Os olhos dele se abriram e os dela se desviaram encabulados. Ela se ocupou rapidamente da sua tarefa, ela foi ali para buscar água. Percebendo o seu mal-estar, Jesus pediu-lhe água. Mas ela era demasiadamente experiente para pensar que tudo o que ele queria era um pouco de água. Desde quando um sujeito refinado como você pede água para uma moça como eu? Ela queria saber de fato o que estava na mente de Jesus. A sua intenção estava parcialmente correta, a sua intuição estava parcialmente correta. Ele estava interessado no coração dela, sim. Conversava. Quem podia lembrar-se da última vez em que um homem lhe havia falado com respeito? Ele lhe falou acerca de uma fonte de água que saciaria não a sede da garganta, mas a sede da alma. Isso a deixou intrigada. Verso 15, disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ele disse: vá e chame seu marido e venha cá. O coração dela deve ter se afundado. Ali estava um judeu que não se importava que ela fosse samaritana. Ali estava um homem que não a menosprezava por ser mulher. Ali estava a atitude mais próxima da meiguice que ela jamais presenciara. E agora ele lhe pergunta acerca de seu marido. Tudo menos isso. Sabe? Talvez ela tivesse a ideia de mentir. O meu marido está ocupado. Ou talvez quisesse mudar de assunto. Talvez quisesse ir embora. Mas ela ficou. Ela ficou e falou a verdade. Não tenho marido. Irmãos, a bondade tem um jeito especial de atrair a sinceridade. Você provavelmente conhece o resto da história. Eu gostaria que não conhecesse. Queria que você estivesse ouvindo essa história pela primeira vez, pois se estivesse, estaria de olhos arregalados enquanto esperava para ver o que Jesus faria em seguida. Por quê? Bom, porque pode já ter desejado fazer a mesma coisa. Você já desejou remover a máscara? Você já desejou parar de fingir? Você já se perguntou o que Deus faria se você abrisse aquela porta coberta de teia de aranha? Aquela porta que você não abre por nada ou para nada. A porta do seu segredo secreto. Essa mulher, ela perguntou-se o que Jesus faria. Deve ter se perguntado se a bondade cessaria quando a verdade fosse revelada. Será que ele ficaria bravo? Será que ele iria embora? Será que ele vai pensar que eu não valho nada? Talvez você já tenha tido essas mesmas ansiedades. Então, querido, apanhe uma caneta, porque acho que você vai querer sublinhar a resposta de Jesus no versículo 18 do capítulo 4 de João. Jesus disse para ela: tem razão, você já teve 5 maridos, e o homem com quem está agora nem lhe dá o seu nome. Nenhuma crítica, nenhuma braveza, nenhuma repreensão daquelas tipo: que tipo de embrulhada você fez com a sua vida? Não, Jesus não faz nada disso. Sabe por quê, irmãos? Porque não era a perfeição que Jesus buscava, era honestidade. Jesus não busca perfeição, Jesus busca honestidade.
Jesus busca sinceridade. Jesus busca uma vida transparente. Ele não espera que sejamos perfeitos, porque não somos. A mulher, ela ficou estupefata. Vejo que o senhor é profeta. Tradução: algo diferente a seu respeito. Importa-se se eu lhe perguntar uma coisa? Então ela faz a pergunta que revelou o buraco escancarado em sua alma. Ela pergunta: onde está Deus? O meu povo diz que Ele está no monte. O seu povo diz que Ele está em Jerusalém. Eu não sei onde Ele está. Sabe, irmãos, eu daria qualquer coisa para ver a expressão do rosto de Jesus, quando ele ouviu essas palavras. Será que seus olhos lacrimejaram? Será que Jesus sorriu? Será que ele olhou para o céu e deu uma piscadinha para o Pai? De todos os lugares onde ele poderia encontrar um coração faminto, encontrar em Samaria. De todos os samaritanos que buscavam a Deus, uma mulher. De todas as mulheres com apetite insaciável por Deus, uma divorciada 5 vezes. Aquela mulher abriu seu coração para Cristo. Cristo havia tocado em seu coração. O amor irresistível de Cristo a havia atraído. A graça de Cristo a havia escolhido. O seu coração fora quebrantado. E ela se rendera a Cristo, atraída por amor ao Senhor. Aquela mulher, de todas as pessoas escolhidas para receber pessoalmente o segredo de todos os tempos, uma pessoa desprezada entre os desprezados. Jesus escolheu esta pessoa para, pessoalmente, revelar o segredo mais significativo de toda a história. Uma pessoa, talvez a mais insignificante da região. Eu acho isso extraordinário. Jesus, ele não revelou o seu segredo ao rei Herodes. Ele não pediu audiência ao Sinédrio e nem contou-lhe as novas. Não foi dentro das colunatas de um tribunal romano que ele anunciou a sua identidade. Não. Foi ali à sombra de um poço, numa terra rejeitada, a uma mulher condenada ao ostracismo. Os olhos dele devem ter brilhado muito quando ele sussurrou o seu segredo. A mulher disse: dá-me dessa água. Se tu soubesses, para que tu pedes? Eu sou o Messias. A frase mais importante do capítulo é uma das que pode ser mais facilmente passar desapercebida. Versos 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Irmão, não perca o drama do momento. Sabe, imagine os olhos arregalados de espanto daquela mulher. Ouça quando ela luta para encontrar as palavras certas. Será o Messias? Observe quando ela se coloca apressadamente de pé. Quando ela dá uma última olhada ali para o Nazareno, um Jesus sorridente. Quando ela se volta e dá de encontro com o peito robusto de Pedro, ela quase cai, ela recobra o equilíbrio, ela sai disparada rumo à cidade. Você notou que ela esqueceu? Ela esqueceu o cântaro. Ela esqueceu o jarro com o qual ela fora buscar água. Ela deixou para trás o jarro que havia causado o curvar dos seus ombros. Ela deixou para trás o fardo que havia trazido. Jesus disse: o seu fardo é leve, o seu jugo é suave.
Precisamos aprender a deixar com Jesus os nossos fardos. O apóstolo Paulo diz, desembaraçando daquilo que atrapalha a nossa caminhada, devamos prosseguir para o alvo. Aquela mulher desembaraçou-se, largou aquele cântaro pesado de água. Subitamente, irmãos, a vergonha dos romances esfarrapados se desvaneceu. Subitamente, a insignificância de sua vida foi engolida pelo significado do momento. Deus está aqui, Deus veio e Deus se importa comigo. Deus se importa comigo. Foi por isso que ela se esqueceu do cântaro, foi por isso que ela correu à cidade, foi por isso que ela agarrou a primeira pessoa que passava e anunciou a sua descoberta. Acabei de conversar com um homem que sabe tudo o que eu fiz e me ama a si mesmo. Os discípulos ofereceram alimento a Jesus, ele recusou. Ele estava emocionado demais. Havia acabado de realizar aquilo que ele sabe fazer de melhor. Ele tomou uma vida que vagueava e deu-lhe direção. Ele estava exultante com isso. Olhem, diz Jesus. Ele aponta para a mulher que corria em direção ao povoado. Erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Verso 35. Quem poderia pensar em alimentar-se em uma hora dessas? Aquela mulher havia sido tocada pela abundante graça de Cristo. Aquela mulher havia sido transformada pela graça do Senhor. Ela havia sido alcançada pela maravilhosa graça, uma graça que transborda, que enche, que muda, que transforma vidas. Quando somos alcançados pela graça, irmãos, nós paramos de pensar em nós mesmos e pensamos em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Como Deus tem conduzido todas as coisas. Esta mulher, quando ela percebeu-se alvo da graça, ela deixou suas coisas para trás. Ela deixou os pesos para trás. Deixou aquilo que podia embaraçar a sua própria vida. E foi anunciar Jesus. A vida agora já não estava mais sob controle dela, mas sob controle de Cristo. Quando paramos para pensar, nós vemos que não temos controle sobre muitas coisas em nossas vidas. Nós não decidimos, por exemplo, onde iríamos nascer. Nós não decidimos quem seriam os nossos pais. Nós não decidimos em que cidade ou em que cultura nasceríamos. Nós decidimos também as datas que serão colocadas em nossa lápide. Nós não sabemos. Não cabe a nós decidir isso. Não sabemos quanto tempo o nosso tempo aqui durará. Pode ser uma semana, pode ser no próximo ano, pode ser daqui a muitas décadas. Somente Deus sabe. A nossa vida está nas mãos dEle. Mas há uma coisa sobre a qual nós temos bastante controle. Nós precisamos decidir como podemos usar o nosso tempo. Isso nós podemos decidir. Nós podemos decidir como usar, como aplicar esse tempo que o Senhor nos tem dado. E sabe, você tem que decidir como gastar esse pequeno traço, como diz o livro, esse pequeno traço de tempo entre as duas datas que limitam a sua e a minha existência terrena. Então a pergunta é: em que você tem gastado o seu tempo? Como você tem vivido a sua vida? A sua vida de fato faz diferença? A sua vida faz diferença para algumas pessoas? Está vivendo exatamente
Você está sabendo exatamente o que está vivendo? Você sabe exatamente quem você é e por que você está aqui? Ou você está simplesmente lutando para viver, gastando apressadamente os preciosos momentos em busca de coisas que realmente não são importantes? Sabe, nós andamos correndo atrás de tanta coisa e nos esquecemos do principal. Nós queremos encher os nossos filhos de presentes, mas nos esquecemos de que eles não querem presente. Eles querem a nossa presença. A sua presença é mais importante que qualquer coisa. Nós lutamos por nosso trabalho. Trabalhamos 14, 16 horas por dia, 18 horas. E deixamos o nosso cônjuge sozinho. Nós precisamos parar e pensar o que realmente é prioridade, o que realmente importa. No final das contas, no apagar das luzes, o que de fato vai ficar. O salmista orou no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Irmãos, o nosso tempo de fato é curto. Por mais que a gente consiga viver aqui 80, 90 anos, o que é 90 anos comparados à eternidade? Nós estamos muito preocupados com a nossa vida aqui e agora, mas e a vida futura? Você já pensou sobre isso? Se você morresse hoje, ou se você tivesse 30 dias para viver, você tem certeza de que quando partir, você pode partir corajosamente, sabendo que vai para os céus? Ou você tem dúvidas em relação a isso? Porque a Bíblia nos garante certeza e certeza absoluta, não por nós, porque não é merecimento, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, irmãos. Precisamos cuidar, porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor para prestar conta daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não posso responder por você, querido. Você não pode responder por mim. Eu vou ter que encarar o meu Senhor. Você vai ter que encarar o Senhor. Precisamos de corações sábios. Deus quer que percebamos que o nosso tempo na terra é limitado, de maneira que usemos esse tempo de maneira sábia. Ele nos dá a capacidade de escolher como nós podemos gastar essa moeda que é tão valiosa. Como você tem gasto isso? Gasto o seu tempo, um tempo tão precioso que o Senhor tem entregue para você. Para alguns de nós, a história dessas duas mulheres, da Grace e da mulher samaritana, é comovente, mas remota. Talvez você tenha uma família estável. Talvez eles precisam de você e você sabe disso. Tem mais amigos do que pode visitar e mais tarefas do que consegue desempenhar. Não é a insignificância que será entalhada em sua lápide. Dê graças a Deus por isso. Mas outros de nós são diferentes. Talvez você se deteve diante desse epifácio porque era o seu epitáfio. Você vê a Grace quando você se olha no espelho.
Você sabe por que a samaritana evitava as pessoas? Você faz o mesmo. Você sabe o que não é ter ninguém sentado ao seu lado na mesa de refeição? Pergunta-se como seria bom ter um amigo. Você já amou e indaga se vale a pena a dor de amar novamente? E você também já se perguntou, onde está Deus? Uma irmã que é professora de religião, ela me contou uma história. Ela leciona para crianças aí de 9, 11 anos, mais ou menos. E as alunas amam a vida. Criança nessa idade sabe como é. Não tem medo de nada, não tem medo de Deus. Mas, entretanto, há uma exceção. Uma garotinha tímida que se chama Bárbara. A vida difícil em que a Bárbara leva em casa deixou amedrontada e insegura. Durante várias semanas que essa irmã leciona aquela classe, Bárbara jamais falou. Ela nunca falou. Enquanto as outras crianças conversavam, ela ficava sentada. Enquanto as outras cantavam, ela olhava silenciosa. Enquanto as outras davam risadinhas, ela ficava quieta. Sempre presente, sempre ouvindo, mas sempre muda. Até o dia em que foi dada uma aula sobre o céu. A professora falou a respeito de ver a Deus, a respeito de morar com Deus. Ela falou a respeito de olhos sem lágrimas, de uma vida sem morte. E Bárbara ficou fascinada. Ela não desgrudava o olhar da tia. E ela ouviu faminta. E depois ela ergueu a mãozinha e disse: tia. A professora ficou espantada. Bárbara jamais tinha feito alguma pergunta. E ela disse: sim, Bárbara. E a criança olhou para ela e disse: tia, o céu é para meninas como eu? Novamente, eu daria qualquer coisa para ter visto o rosto de Jesus. Sabe, quando essa pequena oração chegou ao seu trono. Porque isso de fato foi uma oração fervorosa, pedindo que um Deus nos céus se lembrasse de uma alma esquecida na terra. Uma prece para que a graça de Deus penetrasse as rachaduras e cobrisse alguém com a sua graça, alguém que a igreja permitiu escapar. Sabe, uma oração para que uma vida que ninguém mais pode usar seja tomada e seja usada de uma forma que ninguém mais pode fazê-lo. Sabe, não é uma oração de um púlpito, mas uma oração numa clínica de convalescença. Não é uma oração feita por confiança por um seminarista, mas uma oração sussurrada temerosamente por um alcoólatra em recuperação. Uma prece para que se fizesse o que Deus faz como ninguém mais sabe fazer. Tomar o comum e transformá-lo em espetacular. Sabe, tomar novamente a vara e dividir o mar. Pegar um pedregulho e matar um gigante. Pegar jarros de água e transformar no melhor vinho da região. Tomar o almoço de um jovem e alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Cuspir na terra, fazer uma lamazinha e restaurar a vista de cegos. Tomar 3 cravos e uma cruz de madeira e transformá-lo na esperança da humanidade. Tomar uma mulher rejeitada e fazer dela uma missionária. Não há como medir, não há como quantificar esse amor de Deus. Deus, Ele faz coisas espetaculares, porque Ele conhece o seu coração, porque Ele escreveu a sua história, porque tudo que Ele projetou para você vai se cumprir. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom
o tempo todo. Não há como quantificar a bondade de Deus. Só esse Deus bom, esse Deus maravilhoso que pega uma pecadora como aquela mulher e transforma na primeira missionária. Primeira mulher a anunciar que ele era o Messias. Para nós, uma vida sem valor, mas para Deus, uma vida significativa. Você tem significado para o Senhor. A sua vida é importante para Deus. Você não é um acaso. Você não é um acidente, irmão. Você foi planejado pelo Senhor. Eu estou concluindo. Há 2 sepulturas nessa mensagem. A primeira sepultura é a sepultura solitária no cemitério Nossa Senhora da Consolata, a sepultura da Grace. Ela não conheceu o amor, não conheceu a gratificação, conheceu apenas a dor da talhadeira enquanto esculpia esse epitáfio em sua vida. Dorme, mas não descansa. Amou, mas não foi amada. Tentou agradar, mas não agradou. Morreu assim como viveu, sozinha. Contudo, irmãos, há uma segunda sepultura nessa história. E a segunda está perto de um poço de água. A lápide, um cântaro esquecido. Não contém palavras, mas tem um grande significado, porque é o lugar onde está enterrada uma vida de insignificância. A vida significativa da mulher samaritana começou depois do encontro com Cristo. Não seria, irmão, maravilhoso viver de tal maneira que diante da história ou da notícia de que só lhe resta um mês de vida, não fosse necessário mudar nada? Não seria maravilhoso se você não tivesse absolutamente nada do que se arrepender, porque viveu a vida de uma forma honesta, de uma forma transparente, falou o que precisava ser falado, compartilhou o que precisava ser compartilhado, fez a sua parte, independente das pessoas. O que impede de viver assim? O que você está esperando? Em vários trechos das Escrituras, Deus nos lembra que a vida é curta, quando comparada com a eternidade. Tiago 4, verso 14 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. À medida que você descobrir a vida para a qual você foi criado, você pode realmente fazer desse o seu primeiro dia de uma vida sem arrependimentos. Eu quero convidar você, irmãos, a entrar nesta campanha com essa mentalidade, com esse desejo de descobrir aquilo que Deus tem para você, de descobrir a forma correta de viver, de amar quem deve ser amado, de valorizar quem precisa ser valorizado, de investir tempo e dinheiro naquilo que precisa ser investido. À medida que você descobrir a vida para a qual você foi criado, este realmente pode ser o primeiro dia de sua vida sem arrependimentos. Declare que hoje é o começo de uma vida que certamente será transformadora. O começo de um mês que vai mudar sua vida. Eu estou absolutamente convicto de que Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar, usando você
usando a sua vida para a honra e para a glória do seu nome.